Meu interesse pela ciência nasceu provavelmente na minha infância, da minha criação. Eu nasci e cresci numa cidade muito pequena do interior do Rio Grande do Sul, onde o acesso à natureza era muito mais fácil do que a nossa experiência atual, urbana, da cidade grande. Lá eu tinha o céu aberto, bastava dar 2 passos para fora de casa. Eu venho de uma família de fazendeiros, eu tinha a fazenda. Eu sempre me fascinei pelos fenômenos naturais. Os fenômenos meteorológicos, climáticos e o céu que está acima deles. Isso sempre me atraiu desde criança, praticamente. Ao contrário de muitos astrônomos, eu não fui um astrônomo amador na infância, aquele que ganhou um telescópio do pai quando era pequeno. Não. Eu entrei para a faculdade de física e comecei a ver a astronomia já no seu aspecto profissional. Eu comecei a ver a astronomia como física aplicada, já dentro da universidade, como uma das opções para uma carreira de pesquisador em física, que é a verdade. A astronomia vista do modo profissional é física aplicada, é astrofísica. E eu me encaminhei à astronomia a partir da física. Durante a graduação, durante o bacharelado em física, comecei a me interessar, me juntei ao grupo de pesquisa em astronomia, isso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e aos pouquinhos fui me interessando cada vez mais, experimentei outras áreas da física, não me fascinaram tanto quanto a astronomia, e lá eu comecei, lá eu fiz mestrado e doutorado e continuo na área desde então. O meu interesse desde o meu doutorado, lá no começo dos anos 90, sempre foi a evolução química das estrelas, a síntese dos elementos químicos e como que a galáxia evolui em termos químicos. Isso é uma coisa fascinante quando a gente pensa que cada átomo dos nossos corpos foi fabricado no interior de uma estrela. As únicas fábricas de átomos que existem no universo são as estrelas. Isso me fascinou desde que eu comecei a entender um pouco de física estelar. E eu tenho me especializado nessa área, no diagnóstico das abundâncias químicas de sistemas estelares, de galáxias, de aglomerados, e na modelagem da evolução química da galáxia como um todo, ou seja, a distribuição das abundâncias químicas na galáxia conta a história da sua formação desde o começo, lá há 13 bilhões de anos atrás, logo depois que o universo se formou. Isso é um processo contínuo, é um processo crescente. Então é isso que eu tenho feito já, agora com auxílio de alunos de pós-graduação. A gente tem trabalhado bastante nessa área, ou seja, mapear abundâncias químicas. Na verdade, eu trabalho com abundâncias químicas de nebulosas, que são ejetadas por estrelas no final do seu ciclo evolutivo, e a partir daí a gente tenta modelar a evolução química do sistema estelar. Da nossa galáxia, por exemplo. Nossa galáxia tem o seu braço, o seu bojo, os seus braços, o seu disco, o seu halo. Tudo isso pode ser modelado para ser entendido com precisão. É nisso que nós temos trabalhado. Eu trabalho basicamente com dados observacionais. Os modelos servem para complementar os dados observacionais ou para entender os dados observacionais. O nosso trabalho começa num telescópio profissional, obviamente, com a coleta de dados observacionais, depois o seu tratamento, depois a interpretação desses dados à luz de um modelo evolutivo. Assim é que a coisa funciona. Você trabalha aqui com o supercomputador de vocês aqui? Nós usamos esse computador, o nosso cluster de computadores, para modelagem da evolução da galáxia, basicamente. E tem uma quantidade muito grande de parâmetros que envolve hidrodinâmica, que envolve a síntese dos elementos químicos. Isso requer um esforço computacional razoável. Para isso a gente precisa de um computador grande e temos trabalhado com o nosso cluster de computadores para conseguir nossos resultados com mais precisão e mais rapidez. O trabalho científico como um todo, ele é contínuo, ele é crescente, ele não termina. Normalmente, obter uma resposta desencadeia várias perguntas novas. E é assim que a coisa funciona. Quais são as perspectivas de curto prazo? Primeiro, conhecer como se dá a evolução química da nossa galáxia. Segundo, das galáxias do entorno, do chamado universo local. Terceiro, a chamada evolução cosmológica, como se dá a evolução química do universo como um todo, dos grandes aglomerados de galáxias. Ainda ontem eu vi um seminário que envolveu uma discussão sobre a evolução química das galáxias como um todo. Ela é definida pelas condições nas quais a galáxia se formou ou o entorno, o aglomerado de galáxias que compõem o sistema tem um papel a desempenhar. Tudo isso precisa ser entendido. Esse é um trabalho de muito tempo, obviamente, como todo trabalho em astronomia, ou seja, não é um trabalho que eu vou terminar ou que os meus alunos vão terminar. Ele é contínuo, ele é complementar e ele é crescente sempre, ou seja, coisas para fazer tem aos montes. Só na nossa galáxia, é sempre bom lembrar, existem mais ou menos 400 bilhões de estrelas, fora as nebulosas, fora todos os outros objetos, ou seja, sempre vai ter objetos para ser estudados, para ser entendidos.
E fora todas as outras galáxias, todo o resto do universo que está cada vez mais ao nosso acesso, né? Cada vez está mais fácil o acesso, já que os novos recursos computacionais, os recursos computacionais surgidos nos últimos 20 anos, basicamente, eles promoveram uma quantidade imensa de dados, de acesso a dados que antes nós não tínhamos. Inclusive se fala em astronomia agora numa quebra de um paradigma, porque até uma década atrás, obter dados observacionais significava redigir um projeto, submeter uma comissão de programa de um dado observatório, conseguir 2, 3 noites de telescópio, trazer os dados para casa, escrever um artigo e publicar. Agora não, com os grandes levantamentos automáticos, existem dados em muito grande quantidade, existem dados para milhares, às vezes para milhões de objetos. É a chamada astronomia de Big Data, astronomia que envolve um esforço computacional muito grande. Esses dados estão disponíveis para qualquer um. E existe uma rede de ferramentas de internet, de protocolos de internet intercambiáveis que são reunidas com o nome de observatório virtual. Eu posso entrar num site e procurar o objeto fulano. Eu posso obter com alguns cliques todas as observações feitas por astrônomos em todo o mundo sobre o objeto fulano. Que isso não quer dizer pegar dados requentados, significa juntar todos os dados que muitas vezes facilita ou propicia a obtenção de conclusões novas, ou seja, cada vez mais a quantidade de dados deixou de ser um problema e a interpretação, o esforço, os recursos humanos, a mão de obra para manipular e entender essas grandes quantidades de dados, cada vez mais está se transformando no futuro da astronomia observacional. Ou seja, para um estudante de astronomia não falta, assim, se ele quiser entrar numa pesquisa avançada, ele consegue, numa área, porque ele vai ter as informações acessíveis. Claro, a quantidade de dados em astronomia, ela vai crescendo muito. A quantidade de dados em astronomia, ela cresce exponencialmente. Só para colocar a coisa como um exemplo numérico, um telescópio que está em fase de construção atualmente, chamado LSST, é a sigla em inglês para Large Synoptic Survey Telescope. Ele vai estar operacional no final dessa década, lá por 2020 e 2021. Ele vai produzir 15 petabytes de dados por noite. Se você imaginar aí 20 anos de operação, quantas noites são isso? Isso são mais ou menos 7.000 noites. Faça a conta de quanto isso vai ser em dados. É um telescópio de varredura que vai mapear todo o céu a cada 3 dias e vai facilitar, por exemplo, vai propiciar que se estudem todos os fenômenos periódicos, todos os objetos variáveis, todos os objetos que se deslocam. Ou seja, a quantidade de dados é imensa, é gigantesca, cada vez mais deixou de ser o problema obter o dado para o objeto fulano e sim conseguir manusear dados em grande quantidade. E isso é uma coisa que as novas gerações têm uma facilidade muito maior do que a minha, por exemplo. Eu não fui, quando eu estava na faculdade, isso lá nos anos 80, eu não tinha acesso a grandes quantidades de dados, não existia internet, não existiam os grandes computadores de acesso fácil, existiam sim, mas eram poucos. E agora, um estudante universitário de hoje, ele, através da internet, ele tem acesso a redes computacionais que, há uma geração atrás, eram ficção científica. Então, agora isso propicia uma quantidade muito grande de dados, de acesso à informação, que é absolutamente fantástica. Para quem visa uma carreira em astronomia, agora a quantidade de temas a abordar é absolutamente fantástica. Existem alguns temas da moda que eu sempre acho fascinante. Por exemplo, exoplanetas, planetas em torno de outras estrelas. Há 2 décadas atrás, meados dos anos 90, isso era ficção científica. Planeta em torno de outras estrelas era o Vulcano da Jornada nas Estrelas, era o Tatooine da Guerra nas Estrelas. Agora não, agora já existem catalogados cerca de 3.000 planetas, um pouco mais de 3.000 planetas em torno de outras estrelas. A quantidade de problemas que tem a ser abordados só nessa área é gigantesca. Coisa para fazer não falta. A ciência tem um papel fundamental, a ciência tem um papel ao mesmo tempo transformador e libertador. Transformador porque a ciência permite que nós modifiquemos o nosso entorno, tentemos entender o nosso entorno com mais clareza, com mais precisão e modifiquemos ele em nosso próprio benefício. A própria civilização é a marca disso.
E libertador no sentido de que é exclusivamente através da ciência que nós podemos nos libertar de preconceitos, de medos, de superstições, de manipulação. É só a ciência que dá esse tipo de acesso. A ciência é fundamental. Existe um livro escrito pelo astrônomo e divulgador científico americano chamado Carl Sagan, que se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. O subtítulo desse livro, eu acho que deveria ser... Esse livro deveria ser livro de cabeceira de qualquer professor, de qualquer educador. O subtítulo desse livro eu acho fascinante. A ciência como uma vela na escuridão. É disso que a ciência trata, de clarear a escuridão do desconhecimento. Eu não diria que teve um fenômeno que me despertou o interesse pela ciência. Pessoas teve sim. Teve uma pessoa, a minha avó, que lá na minha infância me despertou o interesse pelo mundo natural. Ela era uma pessoa de formação muito simples, não tinha o ensino primário completo, mas era fascinada pelo mundo natural. Quando tinha tempestades, quando tinha trovões e relâmpagos, em vez de esconder os netos embaixo da cama, ela me levava para a janela para ver os raios. E ela me levava para o quintal de casa para ver as formas das pétalas das flores. Hoje um biólogo chama isso de anatomia vegetal comparada. A minha avó era fascinada por esse tipo de detalhes. Isso sempre me fascinou. E depois, como adulto, já como estudante universitário, mais como pós-graduando, o meu orientador, professor José Pacheco, foi certamente a pessoa que me mostrou o caminho a seguir em termos não só do fascínio pela ciência e dos resultados, da continuidade dos resultados científicos, mas também por um outro aspecto que eu acho fundamental na formação do cientista, que é o aspecto ético da atividade científica. Eu acho que essas duas pessoas, em momentos totalmente diferentes da minha vida, tiveram um papel bem importante. Eu posso falar em carreira científica na área das ciências exatas, que é a que eu conheço mais. A gente vê esse tipo de pergunta com alguma frequência. Eu quero ser um astrônomo, eu quero ser um cientista, como é que eu faço? Por onde que eu começo? Normalmente quem faz essa pergunta é um jovem, alguém que é um adolescente, um menino, uma menina adolescente. As sugestões que eu sempre dou é, primeiro, capacite-se. Matemática, física, computação, português para aprender a se expressar. E isso é fundamental. São coisas muito simples, mas é aí que está o começo, não tem jeito. Eu quero já começar a estudar a evolução estelar lá no ensino médio. Não adianta. Estude matemática, estude física. Entenda como é que cai um corpo. Reproduza as experiências do Galileu. Tem que começar por algum lugar e tem que começar pela física e pela matemática. Depois daí, os caminhos para virar um físico, um astrônomo, começam, claro, em termos de formação, por uma boa faculdade. Não precisa ser uma faculdade de astronomia, no caso da astronomia. Pode ser uma faculdade de física, pode ser um bacharelado em física ou um bacharelado em astronomia. E a partir daí o caminho se abre, a partir daí as pessoas começam a aprender onde estão as opções. As vocações são muitas, a pessoa pode começar numa área e depois mudar para outra. Isso é algo que eu sempre insisto também com os jovens. Não está satisfeito? Mude, não tenha medo de mudar. Eu mudei, eu fiz 2 anos de engenharia e vi que não era o que eu queria. Depois passei para o bacharelado em física. Eu acho que tem muita coisa em jogo para a gente se contentar com o mais ou menos quando se trata de carreira científica. Por isso que eu acho que isso é fundamental. Perseguir algo que fascine, algo que empolgue. Eu acho que é por aí.